Olá pessoal, vamos fazer a correção da recuperação de matemática que vocês realizaram. Recuperação essa que tinha o objetivo de recuperar notas do primeiro período ou ajudar vocês nas notas do terceiro período, né? Então vamos fazer a correção dessa atividade que tinha os seguintes conteúdos: porcentagem, juros simples e propriedade dos polígonos, que exatamente eram os assuntos de revisão que a gente viu no mês de agosto, certo? Então vamos ver aqui essa correção dessa atividade, dessa recuperação de matemática. Primeira questão: qual montante teremos em 4 meses se aplicarmos um capital inicial de R$ 5.000 a um juro simples de 5% ao mês? Então a questão está bem clara do que é que ela pede, né? Do que é que ela quer. Ela quer o montante nessa situação aqui. Então, nós vamos calcular o montante, mas para isso precisamos calcular primeiramente quem? Os juros. E tirando os dados da questão, nós temos o capital 5.000, a taxa 5% ao mês e o tempo 4 meses, não é isso? Como a taxa e o tempo estão na mesma unidade, eu não preciso transformar nada, só aplico a fórmula, tá bom? Então, substituindo esses valores na fórmula, eu vou ter o seguinte: JCID sobre 100, que é a fórmulazinha do juro, que é o que eu preciso calcular primeiro. Então, capital 5.000, a taxa é 5 e o tempo é 4. Tudo isso sobre 100. Multiplicando os três valores de cima, eu tenho 100.000 sobre 100. 100.000 dividido por 100, ou cortando apenas 2 zeros ali, dá um total de R$ 1.000 vai ser o valor dos juros. Mas como a questão quer o montante, o que é que eu vou fazer? Calcular o montante. De que forma? Somando o capital mais os juros. Isso aqui é o montante. Então, o capital era quanto? 5.000. E os juros é R$ 1.000. Então, eu somo 5.000 mais 1.000, dá um total de R$ 6.000. Então, esse é o montante nessa situaçãozinha aqui. Alternativa correta, item D. Ok? Vamos para a próxima. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês durante 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 305, qual foi o capital aplicado? Novamente uma questão de juros, porém essa questão ela não quer saber os juros, ela quer saber o capital. Então eu vou utilizar a fórmula dos juros mais para descobrir o valor do capital. Então vamos lá para a resolução da questão. Tirando aqui os dados, os juros eu já tenho que ele dá na questão, que é R$ 305. O capital é o valor que eu quero descobrir. A taxa é 10% ao mês e o tempo é 5 meses. Ou seja, taxa e tempo estão na mesma unidade, então só vou aplicar a fórmula. Então vou substituir na fórmula dos juros, né? Então o juro é 305, o capital eu não sei quanto é, repete, o 10 da taxa e o 5 do tempo, tudo isso sobre 100. Esse 305 eu vou repetir e esse na parte de cima C vezes 10 vezes 5 eu vou multiplicar, né? 5 vezes 10, 50, 50 vezes C, 50C sobre 100, certo? Aí dessa forma agora, do jeito que está aqui, eu vou multiplicar em X, tá certo? Abaixo desse 305 é 1, não precisa colocar, não é obrigatório, mas é como se ele valesse 1, né? Vale 1 ali na parte de baixo. Então eu vou multiplicar 50C vezes 1 é 50C. 305 vezes 100, né? Vou multiplicar aqui em x, então fica 50c igual a 100 vezes 305. 50c igual a 100 vezes 305 é 30.500. Agora esse 50 que está multiplicando c, ele vai passar para o outro lado dividindo, tá certo? Então vai ficar 30.500 sobre 50, que vai dar como resultado, dividido aqui, né, dividindo esses dois valores, vai dar como resultado R$ 610. Esse foi o capital aplicado inicialmente nessa situação, de R$ 610. Então, o capital foi esse, a alternativa correta, item D, ok? Próximo. Kleber desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Tem 4 polígonos. E qual é a medida de cada ângulo interno do pentágono regular? Ele tem 4 polígonos e na questão ele quer saber a medida do ângulo interno do pentágono. Lembrando que o pentágono é o polígono que tem 5 lados. Logo, é a primeira figura, certo? Se você analisar, a primeira figura é a única que tem 5 lados. E a soma dos ângulos internos dela é 540. Então, eu já sei que a soma dos ângulos internos é 540. Mas ele quer calcular o quanto equivale cada ângulo interno dessa figura. Então, se ele quer saber cada ângulo interno, eu vou usar a formulazinha. Ângulo interno é igual à soma de todos os ângulos dividido pelo número de lados. A soma de todos os ângulos eu sei que é 540 porque ele já dá na figura.
E o número de lados também sei que é 5, porque é um pentágono regular. Então, 540 dividido para 5, 108. Então, cada ângulo interno do pentágono regular corresponde a 108 graus. Alternativa correta, item B. Ok? Próxima questão. Samara construiu todas as diagonais do hexágono regular. Está aí o desenho do hexágono. O número de diagonais presentes no hexágono é... Para me calcular as diagonais, eu vou utilizar a seguinte fórmula. N vezes N menos 3 sobre 2. Onde esse N é o número de lados da figura. Como eu tenho um hexágono é 6 lados. Então, o valor do N corresponde a 6. Agora, eu vou pegar esse valor do N e substituir na fórmulazinha da diagonal. Então, substituindo na fórmula, eu vou ter o seguinte. 6 vezes 6 menos 3 sobre 2. Nesse caso, eu resolvo primeiro o que está em parênteses. Então, esse 6 que está fora, eu vou repetir. Então, fica 6 vezes 6 menos 3 é 3 sobre 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido para 2, 9. Então, no hexágono, ele vai ter 9 diagonais. Certo? Então, o número de diagonais vai ser 9. Alternativa correta, item A. Bem, vamos para a quinta questão. A tapioca é o nome de uma iguaria tipicamente brasileira de origem indígena tupi-guarani, feita com a fécula extraída da mandioca, também conhecida como goma da tapioca ou polvilho. Era vendida em uma barraca à beira da praia nordestina por R$ 1,60 e aumentou para R$ 2,00. Esse aumento em termos percentuais foi de... Então, primeiro aqui eu tenho que saber quanto é que foi esse aumento em reais, porque ele quer saber depois esse aumento em percentual. Para mim saber o aumento percentual, eu posso primeiro descobrir o aumento em reais nessa situação. Então, para isso, para calcular o aumento em reais, eu vou fazer o quê? Ela passou a custar quanto? R$ 2,00. E ela custava quanto? R$ 1,60. Então, vou fazer a subtração. R$ 2,00 menos R$ 1,60 dá 0,40, que é 40 centavos. Então, o aumento em reais foi de 40 centavos. Agora, com esse aumento em reais, eu posso saber quanto é que ele corresponde em porcentagem. E para isso, eu posso fazer o quê? Uma regra de 3. Utilizando quem? Os reais e a porcentagem. Para isso, para os reais, eu tenho que utilizar o preço inicial dessa tapioca, que era quanto? R$ 1,60. Ele correspondia a quantos por cento? 100%. Esse 0,40, esse 40 centavos, vai corresponder a quantos por cento do preço inicial? X, porque eu não sei quanto é o que eu quero descobrir. Uma regra de 3 envolvendo porcentagem, sempre eu vou multiplicar em X, certo? Então vai ficar 1,60 vezes X, 0,40 vezes 100. Né? Então, 1,60x igual 100 vezes 0,40 vai dar 40. É só deslocar essa vírgula duas casas à direita, não é isso? Então, vai ficar 1,60x igual a 40. Aí eu vou passar esse 1,60x que está multiplicando para o outro lado dividindo. Né? Então, vai ficar 40 dividido por 1,60. Quando eu faço essa divisão, eu vou obter como resultado 25%. Então, essa tapioca recebeu um aumento percentual de 25%. Alternativa correta, item B. Ok? Vamos para a próxima questão, sexta e última. A manchete do jornal informa que o candidato João teve 32% da intenção de votos na pesquisa. Sabendo que a cidade tem 2.500 eleitores, a quantidade de votos que teve o candidato na pesquisa foi de... Então, a questão de porcentagem quer saber apenas a quantidade de votos do candidato. Então, é só calcular essa porcentagem para descobrir a quantidade de votos do candidato. É só a porcentagem, qual delas? 32% de 2.500. 32% é 32 sobre 100 vezes 2.500. Então, vou multiplicar 32 vezes 2.500 sobre 100. Multiplicando 32 vezes 2.500 dá 80.000. 80.000 sobre 100, ou cortando os dois zeros, vai sobrar apenas 800. Então, esse candidato que teve 32% da intenção de votos, ele recebeu 800 votos. Alternativa correta, item A. Com isso, finalizamos a correção da recuperação de matemática. Aqui está o link do meu canal no YouTube, Matemática Anderson. Fiquem à vontade para se inscreverem, compartilharem, deixem o like e dê também sugestões, façam críticas, elogios. Fique bem à vontade para que possa melhorar cada vez mais, certo? Então, até a próxima.